preparados para adentrar um universo onde o medo se manifesta nas sombras e o desconhecido espreita nos cantos mais obscuros da noite? Bem-vindos ao meu canal de histórias de terror, onde cada palavra é um convite para explorar o inexplicável. Fechem as cortinas, apaguem as luzes e permitam-se ser transportados para o reino do sobrenatural. Aqui mergulharemos em contos assustadores e experiências arrepiantes que desafiarão a lógica e despertarão os sentidos. Vocês vão ouvir histórias baseadas em fatos reais, lendas urbanas, mitos antigos e pesadelos pessoais. Eu me chamo Helena. Tinha um irmão chamado Carlos, mas já faz 2 anos que ele faleceu em um acidente de carro. Ele dirigia pela estrada quando um caminhão desgovernado bateu na lateral do seu carro. Eu nunca superei a perda do meu irmão. A dor foi tremenda. Nós éramos muito unidos. O único objeto que guardei dele foi o seu celular como uma lembrança. Nunca liguei ou mandei mensagem para aquele número por razões óbvias. Numa noite, enquanto eu me preparava para dormir, meu celular tocou. Ao olhar para a tela, vi que era meu irmão falecido, Carlos. Meu coração começou a bater forte. Parecia que ia sair pela boca. Fiquei paralisada. Minhas mãos começaram a tremer. Não consegui atender a ligação. Corri até a gaveta onde estava o celular de Carlos. Ao abri-la, vi o celular dele ligado com a luz da tela acesa. Naquele momento, parecia que o mundo tinha congelado. Foi quando as luzes da casa apagaram. Eu entrei em pânico. Não sabia se era uma brincadeira de mau gosto ou algo sobrenatural. Eu procurei uma vela para acender, mas não encontrei nenhuma. Eu peguei o celular de Carlos e tentei desbloqueá-lo, mas não sabia a senha. Foi então que eu ouvi um barulho vindo do andar de baixo. Era alguém batendo na porta. Eu me assustei. Não esperava ninguém àquela hora da noite. Eu me aproximei da escada e olhei para baixo. O que eu vi me fez gritar de terror. Eu mal podia acreditar no que meus olhos viam. Uma sombra atrás da porta que se dissipou rapidamente, deixando apenas a escuridão atrás da porta. Meu coração continuava a martelar no peito enquanto eu segurava o celular de Carlos com força. A decisão de descer as escadas e abrir a porta não era fácil. Minha mente estava em um turbilhão de pensamentos. Respirei fundo e lentamente comecei a descer os degraus. Ao alcançar o patamar inferior, hesitei antes de chegar à porta. Tudo estava silencioso agora. Coloquei a mão na maçaneta e abri a porta com cautela. O que vi do lado de fora era uma noite normal, nada fora do comum. Nenhum sinal da misteriosa sombra. Com o celular de Carlos em mãos, voltei para a sala e me sentei no sofá. Olhei para o aparelho, ainda com a tela iluminada. Fiquei intrigada e nervosa ao mesmo tempo. Decidi tentar desbloquear o celular novamente. Passei meus dedos pela tela, tentando adivinhar a senha. Foi quando notei algo estranho. A tela do celular não refletia apenas minha imagem, mas algo mais. Uma figura indistinta estava refletida na tela. Nesse momento, uma voz sussurrou meu nome, um sussurro familiar e ao mesmo tempo arrepiante. Helena. Levantei rapidamente, olhando ao redor, mas não havia absolutamente nada. A atmosfera na casa mudou. Uma sensação de presença familiar, mas ao mesmo tempo perturbadora, envolvia o ambiente. Eu estava dividida entre o medo e a vontade de reconectar com meu irmão. Não conseguia parar de pensar nele. Será que era Carlos tentando entrar em contato, ou era tudo coisa da minha imaginação? O celular começou a tocar novamente. Desta vez, reuni coragem e atendi. Eu estava muito trêmula. Não sei se aquele som era palavras, tinha muitos chiados. Olhei novamente para o celular, esperando por mais respostas, mas a tela estava escura. De repente, as luzes da casa se acenderam novamente, dissipando a escuridão. Eu estava pensando, o que foi isso, o que está acontecendo? Aquela noite tumultuada deixou-me exausta.
Cai no sono no sofá, agarrando o celular de Carlos. Ao acordar, encontrei o celular no chão. Quando peguei o celular, a bateria soltou-se, revelando a senha. Minhas mãos tremiam enquanto digitava a senha. A tela ganhou vida, mostrando a mensagem iluminada. Eu nunca te esquecerei. Te amarei para sempre. As lágrimas brotaram nos meus olhos. Uma mensagem de Carlos. O eco do amor fraternal atravessou o espaço entre os mundos, alcançando-me naquela noite assombrosa. O mistério daquela noite tumultuada transformou-se em um capítulo de aceitação para Helena. Com o coração cheio de emoção, a dor da perda começou a ceder espaço para a gratidão por ter tido um irmão tão especial. Em uma remota cidade montanhosa, Emily, uma fotógrafa apaixonada por paisagens, decide embarcar em uma jornada solitária em busca das auroras boreais, uma experiência que sempre sonhou viver. Ela aluga uma pequena cabana nas proximidades de uma vila isolada, onde espera ter uma visão desobstruída do céu. Nos primeiros dias, a viagem é mágica. As luzes dançam no céu noturno, pintando um espetáculo deslumbrante sobre as montanhas cobertas de neve. Emily documenta cada momento com sua câmera, completamente imersa na beleza que a rodeia. No entanto, durante uma noite, ao sair para capturar imagens mais próximas das luzes, ela percebe pegadas na neve que não são suas. Inicialmente, atribui isso a algum animal local, mas uma inquietude começa a crescer em seu peito. No dia seguinte, ela recebe um aviso de um morador da vila, um homem que a alerta sobre a região que ela planeja explorar. Ele fala sobre lendas, sobre aparições misteriosas que aparecem durante a noite. Mas Emily decide ignorar o aviso, pensando que são apenas histórias para assustar forasteiros. À medida que sua exploração continua, Emily sente uma presença estranha a acompanhando nas sombras das montanhas. Seu equipamento fotográfico começa a falhar inexplicavelmente. Uma noite, enquanto tenta capturar a aurora boreal mais próxima de uma caverna isolada, Emily ouve sussurros no vento e vê sombras movendo-se ao seu redor. O medo toma conta dela quando percebe que não está sozinha. Emily corre em pânico para a sua cabana, deixando para trás sua câmera e sua mochila. Ela tranca a porta e as janelas, tentando se acalmar. Ela pensa que talvez tenha sido vítima de uma alucinação causada pelo frio ou talvez um dos moradores querendo assustá-la. Ela acende a lareira e se enrola em um cobertor, esperando que o amanhecer chegue logo. Ela tenta ligar para o número de emergência, mas não há sinal em seu celular. Ela se sente completamente isolada e vulnerável. De repente, ela ouve um barulho do lado de fora. Parece alguém batendo na porta. Ela se levanta assustada e olha pelo olho mágico. Ela vê o rosto do homem que a avisou sobre as lendas da região. Ele parece preocupado e assustado. "Emily, abra a porta, por favor!" Ele grita. "Você está em perigo. Eles estão vindo atrás de você." Emily hesita por um momento, mas decide abrir a porta. Ela pensa que talvez ele possa ajudá-la a sair dali. Ela gira a maçaneta e abre a porta. E não há nada ali, somente o vento ecoando entre as árvores. Ela fecha a porta rapidamente. Emily fica paralisada de medo, sem entender o que acabou de acontecer. Ela se pergunta se o homem era real ou apenas uma ilusão. Ela olha pela janela e vê que a noite está escura e silenciosa. Ela não vê nenhum sinal de vida. Ela se deita e dorme profundamente. No dia seguinte, ela vai para o vilarejo em busca do homem e atrás de respostas. Com aqueles pensamentos na cabeça, ela tem certeza do que viu, como ele desapareceu. Será que ele fugiu ou foi sequestrado? Então ela chega no local onde viu o homem pela primeira vez e descobre que ele é um desaparecido e considerado morto. Ela conta aos moradores sobre este homem, e eles contam que ele era um fotógrafo como ela, que veio para a região há alguns anos atrás em busca das auroras boreais. Ele nunca mais voltou da sua última expedição e seu corpo nunca foi encontrado. Eles dizem que ele era obcecado pelas luzes e que dizia ver coisas que ninguém mais via.
Eles acham que ele enlouqueceu e se perdeu nas montanhas. Emily fica chocada com a revelação e se pergunta o que esse homem queria comigo. Ela decide voltar para a sua cabana e pegar suas coisas para ir embora o mais rápido possível. Ela não quer mais ficar naquele lugar assombrado. Ela chega na cabana e entra em pânico ao ver que sua câmera e sua mochila estão sobre a mesa. Ela não entende como eles foram parar ali, já que ela os deixou na caverna. Ela pega a câmera e vê que há uma foto tirada na noite anterior. É uma foto dela mesma, sorrindo para a câmera com o homem ao seu lado. Atrás deles, as auroras boreais brilham no céu. Era uma noite de lua cheia quando Marcos e sua família chegaram à sua nova casa. Eles tinham se mudado de São Paulo para uma pequena cidade no interior em busca de paz e tranquilidade. A casa era antiga e espaçosa, com um jardim bem cuidado e com uma piscina muito bonita. Marcos estava animado com a mudança. Ele tinha conseguido um bom emprego na prefeitura da cidade. Ele ajudou sua esposa Ana e sua filha Lívia a carregar as malas para dentro da casa. Eles foram recebidos pelo corretor de imóveis, que lhes entregou as chaves. "Parabéns pela compra, Sr. Marcos. Esta é uma ótima casa", disse o corretor com um sorriso forçado. "Obrigado, meu amigo. Estamos muito felizes", respondeu Marcos, sem perceber a tensão no rosto do corretor. "Só uma coisa", continuou o corretor baixando a voz. "Esta casa tem uma história um pouco assustadora. Há rumores de que ela é assombrada por um menino que morreu aqui há muitos anos. Ele era o filho do antigo dono, que o afogou na piscina por acidente. Dizem que ele ainda brinca pelos cômodos, procurando alguém para brincar com ele." Marcos riu do que ouviu. Ele não acreditava em fantasmas ou coisas do tipo. Ele achou que o corretor estava tentando assustá-lo ou brincar com ele. "Não se preocupe, meu amigo. Eu não tenho medo de fantasmas, e mesmo que eles existam, eu tenho certeza de que podemos conviver em harmonia. Afinal, esta é a nossa casa agora." O corretor sorriu sem graça e se despediu. Marcos fechou a porta e abraçou sua família. "Bem-vindos ao nosso novo lar", ele disse feliz. Eles passaram o resto da noite arrumando as coisas e se acomodando nos quartos. Marcos e Ana ficaram no quarto principal, enquanto Lívia ficou no quarto ao lado. Eles dormiram cedo, cansados da viagem e da mudança. Na primeira noite tudo parecia tranquilo. A lua cheia iluminava suavemente os cômodos da casa, criando sombras misteriosas nos cantos. Marcos adormeceu com a sensação de que havia feito a escolha certa ao se mudar. No meio da noite, Marcos acordou com um barulho estranho. Ele ouviu passos no corredor que se aproximavam da porta do seu quarto. Ele pensou que fosse sua filha Lívia. Gritou: "Lívia, vá para a cama ou vai ficar de castigo." Em seguida, o quadro caiu da parede. Marcos se levantou e abriu a porta do seu quarto. O corredor estava quieto. A porta do quarto de Lívia estava fechada. Intrigado, Marcos foi até o quarto de Lívia. Ao abrir a porta, encontrou a menina profundamente adormecida. Nos dias que se seguiram, coisas estranhas começaram a acontecer. Portas rangiam, luzes piscavam, objetos se moviam sozinhos. Marcos tentava ignorar, convencendo a si mesmo de que era apenas sua imaginação. No entanto, as coisas pioraram. Lívia começou a mencionar um amigo invisível chamado Gabriel, um menino com quem ela brincava na piscina. A piscina onde supostamente o filho do antigo dono havia morrido. Ana tentou abrir os olhos de Marcos. Ele não acreditava que sua filha estava conversando com um menino morto. Ela resolveu conversar com Marcos sobre o assunto, mas ele não levou a sério. "Ana, não seja boba. Isso é normal na idade dela. Ela só está inventando um amigo imaginário para se divertir. Logo ela esquece isso. Marcos, isso não é normal. Você não vê que essa casa é mal assombrada? Você não sente que tem algo errado aqui?
Nós temos que sair daqui o quanto antes, Marcos. Por favor, querida, se acalme. Você está exagerando. Essa casa é perfeita para nós. Nós não podemos simplesmente jogar fora tudo o que conquistamos por causa de uma bobagem dessas. Não é bobagem, Marcos. É sério. Eu tenho medo do que pode acontecer com a Lívia, ou com a gente. Escute, Ana, eu vou descobrir a verdade sobre essa casa e sobre esse menino. Marcos foi procurar o corretor de imóveis que lhe vendeu a casa para saber mais detalhes sobre o caso deste menino. Ele ligou para o número que estava no cartão, mas ninguém atendeu. Ele então foi até o escritório do corretor, mas encontrou o lugar fechado e abandonado. Ele bateu na porta, mas ninguém respondeu. Ele olhou pela janela e viu uma placa de vende-se pendurada na parede. Ele ficou confuso e frustrado. Quem era aquele corretor? Por que ele inventou toda essa história? O que ele queria com isso? Marcos voltou para casa, determinado a resolver o mistério. Ele decidiu fazer uma pesquisa na internet sobre a história da casa e do menino afogado. Ele digitou o endereço da casa no Google e se surpreendeu com o que viu. A primeira página que apareceu foi de um jornal local, com a seguinte manchete: família desaparece misteriosamente após se mudar para a casa assombrada. A matéria contava que uma família de São Paulo havia se mudado para a casa há 1 ano e nunca mais foi vista. A polícia investigava o caso, mas não tinha pistas sobre o paradeiro dos desaparecidos. Marcos sentiu um calafrio terrível. Ele percebeu que algo estava errado. Ele correu para o quarto de Lívia e de Ana. A casa estava vazia e silenciosa. Quando ele chega na piscina, ele se depara com algo terrível e cai de joelhos em prantos no chão. Era o corpo de Ana e Lívia boiando sem vida na piscina. Ao seu lado também estava teu próprio corpo e o menino de pé na beira da piscina. Era o Gabriel, o fantasma do menino afogado. Ele olhou para Marcos com um sorriso malicioso e disse: "Olá, papai, quer brincar com a gente?"